Deus seja louvado para sempre e eternamente. Mais uma vez estamos mergulhando nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez eu lhe agradeço a gentileza de sua visualização desta postagem. Também lhe agradeço muito por haver se inscrito neste canal e por estar divulgando estas mensagens que frequentemente estamos repartindo para o benefício do povo de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério. Eu penso que é nosso dever, como disse Paulo, eu vos falei todo o conselho de Deus, e eu creio que devemos abordar os mais diferentes temas encontrados na Escritura Sagrada para edificação do povo de Deus. Hoje eu falo sobre o pecado da blasfêmia na Bíblia Sagrada. Certamente isso tem o seu valor, isso tem o seu interesse, e nós precisamos saber exatamente o que a Bíblia está falando sobre este importante assunto, o pecado da blasfêmia na Bíblia Sagrada. Eu vou dividir hoje o assunto em duas partes e quero prevenir que volte a este assunto, porque vamos concluir com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isto não será possível hoje, o tempo não me permitiria. Você sabe com precisão o que significa blasfemar? Depois de umas pesquisas em dicionários, em compêndios de teologia, de diferentes maneiras, o que eruditos têm falado sobre isto, e lendo a Bíblia Sagrada para ver exatamente as referências à blasfêmia, então eu vou lhe apresentar aqui 8 respostas a esta pergunta. O que significa blasfemar? Resposta número 1. Blasfemar é falar mal de Deus ou das coisas de Deus de uma forma insultuosa. Resposta número 2. Blasfemar significa proferir mentiras e difamações a respeito de Deus. Resposta número 3. Blasfemar significa demonstrar desprezo por Deus de uma maneira consciente, profana e irreverente. Resposta número 4. O que significa blasfemar? Segundo alguns dicionários, blasfemar é insultar a pessoa de Deus, ou uma religião, ou tudo aquilo que é considerado sagrado. Resposta número 5. O que significa blasfemar? É a maneira ímpia de se tratar uma coisa sagrada. Resposta número 6. Blasfemar. Entre os judeus, uma das formas de blasfemar é pronunciar o tetagrama composto de Y, H, WH. Para eles é impronunciável. Pois bem, este tetagrama expressa o nome mais sagrado de Deus, conhecido em português por Jeová. Até hoje, os judeus têm um profundo respeito para com este nome e continua a ser uma blasfêmia pronunciá-lo tal como ele está originalmente. O que significa blasfemar? Resposta número 7. Blasfemar, segundo alguns manuais de teologia, significa o crime de assumir os direitos, os atributos, as qualidades de Deus. E, finalmente, a 8ª resposta a esta inquietante pergunta é: no grego clássico, o significado primário de blasfemar é difamação, irreverência pronunciada conscientemente contra Deus. Aqui lhes dei a primeira parte desta reflexão sobre blasfêmia. O que significa blasfemar? Agora vamos à segunda parte. Hoje é a blasfêmia no Antigo Testamento. Estamos prontos? Pois bem, no livro de Levítico, no capítulo 5, versículo 1, aparece a expressão voz de blasfêmia. É interessante notar que, na maioria absoluta dos casos, a blasfêmia vem através de palavras, mas ela pode vir também através de atos. Em Levítico, capítulo de número 24 e versículo de número 11, nós encontramos a expressão blasfemar o nome do Senhor. Número 3. Quando
os israelitas fizeram um bezerro de ouro sob a orientação, sobre a tutoria do sumo sacerdote Arão, eles, segundo diz a Bíblia, blasfemaram contra o Senhor. Você pode ver isto em Neemias, capítulo 9, verso 18. Adiante. O que diz mais a Bíblia sobre blasfêmia? Mais precisamente o Antigo Testamento? Em Levítico, capítulo 24, versos 14 e 23, a punição determinada para quem blasfema. Por exemplo, nos versículos citados está escrito que quem blasfema deve ser tirado para fora do arraial. Mas tem mais. Quem blasfemava em Israel durante o período do Antigo Testamento deveria morrer. Levítico 24, 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versos 10 e 13. E vou ler também esta palavra que está muito forte na Bíblia. Ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Tal era a grandeza do pecado de blasfêmia. Temos ainda o número 5 dentro desta segunda divisão. O exemplo de Nabote. Você se lembra da história de Nabote? Pois, no mundo espiritual, o que Nabote fez é considerado blasfêmia. Você pode ler isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, os versos 10 e depois o verso 13. E eu termino hoje mencionando um exemplo de blasfêmia no Antigo Testamento, um exemplo muito forte, que foi o do rei Senaqueribe. Isso pode ser lido em 2 Reis, capítulo 19, versos 6 e 22, e Isaías, capítulo 37, versículo 6, e depois o versículo 23. É nosso dever adorar a Deus, é nosso dever invocar o nome do Senhor, é nosso dever cantar hinos ao nome precioso do Senhor, é nosso dever magnificar o Senhor, é nosso dever fazer tudo o que signifique a nossa devoção, o nosso apreço, a nossa obediência, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa dedicação, a nossa sujeição a Deus, para que sempre estejamos afastados dessa linha terrível de blasfêmia que foi cometida com grandes e terríveis resultados negativos, claro, no Antigo Testamento, mas que também aparece no Novo Testamento. Na próxima postagem, com o favor de Deus, eu continuarei a falar sobre blasfêmia na Bíblia, ainda no Antigo Testamento, outros aspectos, e depois entrarei sobre o que o Novo Testamento fala sobre blasfêmia. Obrigado por sua atenção. Divulgue esta página, divulgue este canal, inscreva-se nele, ajude-nos a aumentar o número de pessoas que são alcançadas por mergulhos nas Escrituras Sagradas, por reflexões baseadas no contexto do Livro Santo, e assim nós estaremos fazendo bem, não somente a nossa própria alma, mas a muitas outras pessoas. E por fim, o meu convite. Assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes, e mergulhos como este, às centenas, você terá inteiramente à sua disposição. Basta acessar pbsgesielgomes.com. Obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro de mergulho nas Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos o privilégio de desfrutar abundantemente das riquíssimas bênçãos de nosso Pai Celestial. Amém.